Fala, meus inscritos, meus novos assistidos. Estamos trazendo mais uma história fantástica da Bíblia. Hoje vamos contar o que aconteceu depois que Eva e Adão foi expulso do Éden. Então vamos lá? O título hoje: O sangue de Abel clama por justiça. Vocês vão entender o porquê. Então vamos começar agora aqui. Fora do jardim do Éden, a terra é estéril, quente e seca. Esgotados, sozinhos e assustados, Adão e Eva vagam até encontrar um lugar para transformar em lar. Então, eles, depois que foi expulso, vagaram pela terra para encontrar um lugar onde pudesse ali fazer de lar. Porque estava acostumado a ter tudo no jardim do Éden. E de uma hora para outra você vê num mundo que você não conhece. Então foi muito difícil para eles. Então Eva diz: lembra como o Éden era lindo? Se a gente pudesse voltar. E Adão: a culpa por termos sido punidos é nossa, pois desobedecemos a Deus. Mas eu ensinarei nossos filhos a cumprirem os mandamentos do Senhor. Se eles amarem a Deus, não repetirão nossos erros. Então, para quem não sabe, o filho de Adão e Eva se chama Abel e Caim. Abel tinha um coração voltado para Deus e Caim tinha um coração voltado para o mundo. Adão então ensina seus filhos, Caim e Abel, sobre as coisas de Deus. Então Adão diz: Deus fez a terra e tudo o que temos. E Abel, feliz em ouvir, ele diz: Deus me deu até uma ovelha, e feliz por isso. Caim, voltado para a terra, seu coração voltado para a terra, diz: mas as ovelhas são estúpidas. Ou seja, ele está criticando o que seu irmão diz. Então Abel pergunta a Adão: Pai, como posso demonstrar minha gratidão ao Senhor? Então Adão respondeu: quando você for mais velho, Abel, poderá dedicar a Deus o melhor do seu rebanho. O Senhor nos disse que deveríamos fazer sacrifício para demonstrar a nossa gratidão. E não é diferente de hoje. Você pode fazer sacrifício para Deus, para demonstrar a gratidão pela sua saúde, pela sua família, pelo pão na sua mesa, pelas bênçãos que Deus te entrega. Você pode fazer. Você pode começar pelo jejum, você pode começar pela oração, você pode começar por doações ao próximo, você pode começar amando ao próximo como a si mesmo. Então isso é demonstrativo de gratidão a Deus. Então aqui, quando os meninos se tornarem homens, quando os meninos se tornaram homens, Abel passou a criar rebanho, enquanto Caim preferiu ser agricultor. Mas Abel vivia pensando no dia em que oferecia a Deus um sacrifício de gratidão. Ele sentia isso no coração dele, essa felicidade, essa vontade de chegar esse dia dele oferecer a Deus sacrifício de gratidão. E Abel fez isso porque o coração dele era voltado para Deus. E Caim disse: se Abel
oferecer a Deus um sacrifício, também terei de fazer uma oferta ao Senhor. Ou seja, ali ele já sentiu inveja de Abel. Ele já sentiu um desejo de inveja. E isso não se agrada a Deus. Não se agrada ao Senhor Jesus e nem a Deus. Então, Abel fez sacrifício a Deus. E Deus se agrada com a oferta de Abel, que faz o sacrifício de coração aberto. No entanto, o espírito rancoroso de Caim desagrada a Deus, que recusa sua oferta com produtos da terra. Então você vê que Deus já tinha visto no coração dele o rancor, o ódio, a inveja. Então Caim diz: por que Deus deveria se alegrar com Abel e não comigo? Não é justo. Olha o que ele pensava. Ele com o coração voltado para a terra, invejoso, rancoroso, ódio no coração. E ele teve mais uma inveja, porque ele disse: por que Deus se alegra com Abel e não comigo? Não é justo, ou seja, ele acha que Deus está sendo injusto com ele. Então as pessoas às vezes não entendem, a pessoa tem um coração ruim, um coração voltado para a matéria, para o mundo, e as pessoas não vê as coisas boas de Deus na sua vida e acaba cobrando de Deus o porquê. Mas aqui está dizendo, a inveja, o ódio, isso desagrada a Deus. Então, olha o que Caim pensou. Enquanto Abel estiver por perto, sempre será o favorito de Deus. E aí ele fala: Deus me disse que só eu tenho o poder de controlar o meu pecado. Então Deus ensina isso. Diz a ele que só ele tem o poder de controlar o pecado. Fugir do pecado. É só você. Só você que pode fugir do pecado. Então, olha o que Caim faz. Mas preferia não ter um irmão. Ele pensa que preferia não ter um irmão. E o que ele faz? Caim deixa que a inveja o domine e acaba matando o próprio irmão. A inveja foi tão grande, que ele teve que matar o próprio irmão para acabar com aquela inveja. Na verdade, ele acha que ia acabar com essa inveja, né? Agora preciso apenas fingir que não sei nada sobre a morte de Abel. Ele pensa que essas coisas é oculto para Deus. E não é. É oculto para o homem que não viu. Agora para Deus não. Para Deus não. Deus vê tudo que está oculto. Tudo. Mas Deus chama Caim e faz a seguinte pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Então Caim diz: eu não sei, deve estar por aí. Então sou obrigado a saber onde ele está? Ele ainda fala nesse tom com Deus. Então ele pensa: Deus sabe de tudo, e agora? Ele pensou. Então olha o que Deus diz a Caim: o sangue do seu irmão brota no chão, de agora em diante a terra não lhe dará fruto, e você ficará vagando até a morte. Então Caim cai com a face até o chão e diz: por favor, Deus, essa punição é demais para eu suportar. Quer dizer que na hora que ele teve inveja, ele não pensou nas punições, ele achou que ele ia
até ocultar isso de Deus. Então, observe que nada está escondido de Deus. Você pode esconder do homem, mas não de Deus. A sentença divina é cumprida. A sentença divina é cumprida. Caim foge para uma terra chamado Nod. Por fim, ele se casa, forma uma família e constrói a primeira cidade, a qual dá o nome de seu filho Enoque. Enquanto isso, Adão e Eva estão entristecidos pela perda de seus filhos. Então Eva diz: nossa casa está tão vazia agora. Nossa casa está vazia agora. Adão, nós vamos ficar sempre sozinhos assim? Então Adão diz: nós mesmos provocamos essas tragédias, e também Caim, mas Deus tem sido bom conosco, e vamos pedir a Ele que nos ajude. Então, às vezes a pessoa faz algo de ruim e você vai colher o fruto ruim. Ninguém planta coisas ruins e colhe coisas boas. Você planta coisas ruins e vai colher coisas ruins. E foi o que aconteceu na vida deles. Eles perderam o filho deles, que tinha um coração voltado para Deus, e o que tirou a vida do filho dele era o próprio filho deles, que tinha o coração voltado para o mundo, para o pecado. Mas Deus teve misericórdia de Adão e Eva e deu o terceiro filho para eles. No tempo certo de Deus, dá a Adão e Eva um terceiro filho, e nós o chamaremos de Sete. Então Deus ainda abençoou Adão e Eva depois da desobediência, mas Deus viu no coração deles o arrependimento e Deus o perdoou. Por isso que Deus abençoou eles com mais um filho, depois de toda essa tragédia que Caim causou. E Adão disse: vamos ensiná-lo a obedecer a Deus da mesma forma que Abel obedeceu. Então Sete aprende a obedecer a Deus e sua vida agrada ao Senhor. Entendeu? Então foi muito importante isso. O arrependimento foi muito importante na vida de Adão e de Eva. Deus abençoou ele, e o terceiro filho foi uma bênção. Foi uma bênção. Mas olha só como que depois do pecado, como que o mundo começou a caminhar. À medida que as gerações passavam, no entanto, as pessoas se afastavam de Deus. E elas mentiam, enganavam e até matavam seu semelhante. Naquele tempo, os moradores da terra adoravam o sol, a lua e as estrelas, e se curvavam diante de ídolos. Isso entristecia profundamente o Criador. Gente, quem não sabe, Deus condena você adorar qualquer imagem. Deus diz na Bíblia que você não fazer escultura, nem o que há na terra, nem o que há no céu. Porque só existe um Deus. Um Deus. E é esse Deus que nós devemos adorar. As pessoas acreditam muito no que vê. E nós aqui acreditamos no que não vê. Porque as coisas que a gente não vê, ela existe. Mas ela existe da parte de espiritual. Então é nessas coisas que a gente tem que acreditar. Porque tudo isso aqui que Deus está contando pra gente já existiu. E nós temos que crer no que nós estamos vendo. Então, não seja hipócritas. Acredite apenas na palavra do Senhor.
E você já sabe que não pode fazer nada que tenha no céu e nem nada que tenha na terra para você adorar essa imagem. A gente só devemos adorar a Deus. A Bíblia diz como que é Jesus. Nós vamos chegar lá ainda. Jesus, ele é lindo e perfeito e maravilhoso e poderoso. E Deus, a face do rosto de Deus brilha tanto de glória que os seus olhos humanos não aguentam ver. Por isso que Deus não aparece para a gente por conta do pecado. A gente não aguentaria, não suportaria ver o rosto dele. Você consegue olhar para o sol? Não, né? Então você imagina aí que o rosto de Deus é 1 milhão de vezes mais forte do que a luz do sol. Você vê o tamanho da glória e do poder e da beleza que ele é. Uma hora a gente vai fazer um vídeo só para relatar sobre a semelhança de Deus. E como que ele é, que a Bíblia diz. Então Deus fica entristecido com as pessoas que criaram ídolos. Então você imagina aí, Deus que nos fez, nós de vez adorar ele, vai adorar outro. Que não existe, né? Na verdade você está adorando o que não existe. E nós adora o que existe, que é Deus. Mas há um homem chamado Noé que olha para os pecados do mundo com temor. Então naquele momento ali existia um homem que olhava com temor, que se chama Noé. Por quanto tempo Deus permitirá que toda essa perversidade continue? Noé falou. Então, observe que existia Noé, que olhava com humor, e Deus se agradava de Noé. Então, o próximo vídeo nós vamos falar o mundo cheio d'água. A gente terminou a história do início, o perdão que Deus deu a Adão e Eva, a justiça de Abel, que Deus o fez justiça por ele e abençoou Adão e Eva como terceiro filho. Então o próximo vídeo vai ser falado o mundo cheio da água, que é quando Deus se entristece de vez da humanidade e acaba o mundo com água. Então se inscreva no canal, dê o like, comente, compartilhe e ative o sininho para você receber novos vídeos com essa linda história que de fato aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, que nós vamos chegar até o Apocalipse. Um abraço a todos, Jesus abençoe vocês.